Iniciei a gravação. Então, item 24, recorrente Master Foods, primeiramente, dando continuidade à sessão de julgamento de 16 de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, iniciada às 14 horas. Nós vamos fazer o julgamento do item 24, recorrente Master Foods, relator conselheiro Cleucio Nunes. A palavra, conselheiro. Presidente, o processo é paradigma, eu indico aqui o número do lote, por essa razão o relatório segue aquela forma, que nós já conhecemos, que é bem genérica. Contrata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de DRJ, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima. Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada imposta diante do fato de a empresa ter compensado o crédito com débitos tributários, cuja compensação não foi homologada, nos termos do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430. A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação conforme decisão que se encontra nos autos. A empresa interpôs recurso voluntário, é o relatório, presidente. Pode passar, por favor. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos, então estou admitindo. Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão terceira turma da RJ, que considerou improcedente a impugnação apresentada pela empresa e contestava a aplicação de multa isolada na forma do artigo 74, parágrafo 17 da 9430. Em síntese, a DRJ sustentou que a multa deveria ser mantida, pois decorria de compensação não homologada, em que o despacho decisório foi objeto do processo administrativo de final 03. Declara ainda a decisão que o mencionado processo foi resolvido na primeira instância, tendo como resultado, abre aspas, manifestação de inconformidade improcedente, fecha aspas. Assim, a multa em questão deveria ser aplicada independentemente de dolo, fraude ou má-fé. No entanto, na hipótese de interposição de recurso no processo principal, o presente feito deveria ficar com a exigibilidade do crédito suspensa até decisão final no citado expediente. Afastou a vinculação dos diversos precedentes administrativos ou judiciais referidos na impugnação e, sobre a alegação de inaplicabilidade da multa de mora acumulada com multa isolada, salientou que a multa moratória está prevista no artigo 61 da Lei 9430 de 96, não se confundindo com a hipótese de multa isolada. Vê-se que o presente processo é dependente do principal, pela óbvia razão de que a análise do presente recurso só será possível caso se tenha certeza sobre o resultado final do processo referente à compensação. Nos autos deste processo não há informação oficial sobre a solução final do processo compensatório, não possuindo este relator meios para verificar a real situação. Diante do exposto, propõe a conversão do feito em diligência para que a unidade competente informe qual o resultado final do processo principal de final 03. Com a devida informação, deverão os autos ser restituídos a essa instância para a continuação do julgamento. O conselheiro está propondo a conversão em diligência, já que o processo principal ele não tem acesso. Não tem acesso. Acho que aqui é desnecessário abrir vistas para o contribuinte, né? Concorda? A situação já... Eu acho até estranho esse processo estar aqui, enfim, não era para nem estar, né? Ok, alguém discorda? Alguém tem alguma outra proposta? Algum quesito a incluir? Só porque tentar, Paulo, te perguntar, eu já tive um caso desse em que eu propus, e aí eu não sei se eu fui vencido e a turma converteu em diligência nesses termos, talvez você lembre, Paulo, que eu entendi na ocasião, se não me engano, que eu não dava o provimento para o pedido de sustação ou de sobrestamento, porque eu entendia que o crédito tributário, a própria lei já diz que o crédito tributário está suspenso. Mas aí eu não sei se houve um entendimento diverso aqui na turma, mas nesse caso aqui, o outro processo já se encerrou. Só que não há nos autos, foi afirmado isso, que ele encerrou, só que não há nos autos os elementos de prova. Então, o Cleucio queria que fossem trazidos aos autos esses elementos de prova de que o processo já foi encerrado. Desculpa, entendi errado. Então.
Então tá, ok, acompanho. Tá? Então, por unanimidade, converter o julgamento em diligência nos termos do voto condutor. E aí, como esse processo é paradigma, esse resultado vai se repetir no 25, item 25, 26 e 27 da pauta. E aí vamos finalizar com o item 30 da pauta, que também é bem simples, minha relatoria. Deutsche Bank. Gente, aqui é a alegação de denúncia espontânea. E a única questão em discussão aqui é que as decisões anteriores entenderam que a denúncia espontânea não se aplicaria à multa de mora. Tá? Então, assim, mas não sei a posição do Sérgio, né? Mas existe posição já do STJ, né? Reconhecendo isso, inclusive sob o regime do artigo 543. Não sei se vocês já enfrentaram isso daí, Sérgio, lá na turma extraordinária. Então, eu estou propondo aqui aquela solução padrão de dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ, né, para, afastado esse óbice, prosseguir na análise da impugnação apresentada pelo contribuinte. Ô, Paulo, o que é isso aqui que você coloca no final de homologação, regulamento declarado? De quê? Desculpa. Só porque eu estava lendo aqui no auditor, resta então examinar no caso sobre apreciação que foi uso de fardo nos pontos. Ah, não, é só porque você estava olhando o mérito. Tá, beleza. Né, porque aqui não dá para saber aquela questão das datas, né? Se ele confessou, se ele praticou a denúncia espontânea em relação ao débito que já estava confessado ou não, né? Então essa análise temporal precisa ser feita, né? E aí, aqui tem uma particularidade que eu estou só nesse parágrafo que está aí depois da súmula 360. O recorrente sustenta desde o início do processo que os débitos que lhes são exigidos foram objeto de denúncia espontânea, tanto do processo tal. De fato, a análise do referido processo, formalizada em 21 de julho de 99, revela que os débitos, aponta aí os números, estão entre aqueles constantes da petição apresentada pela recorrente, no intuito de realizar a denúncia espontânea. Então, ele traz aos autos esses elementos aí, aparentemente ele fez uma denúncia espontânea. Cabe destacar que naqueles autos, como aqui, até este ponto, a decisão prevalecente foi aquela que considerou que a denúncia espontânea não abrange a multa de mora. Ou seja, nem no referido processo administrativo, nem nestes autos, analisou-se a relação temporal entre os pagamentos realizados e a confissão dos débitos, que seria imprescindível para a conclusão acerca da existência ou não da denúncia espontânea. Então, para evitar a supressão de instância, está superando a matéria de direito e retornando o processo à DRJ. Ok? Pode ser? Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial, recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento. Para que, afastado o óbice relativo à aplicação da denúncia espontânea, prossiga na análise da impugnação apresentada. Vamos parar então por hoje? Então pode parar aí, André.